Naquela manhã gelada de outubro de 1887, Clara Whitmore cuidava da carne, como se cuidasse de um segredo bancado pelo sopro do inverno. O vapor do sal falando com a brisa formava nuvens finas sobre a tábua e as mãos dela, acostumadas a trabalhos que exigiam precisão. Amassavam o tempero e massageavam as peças de porco, até que a salmoura se assentasse. Copper, o cão de olhos atentos, encorria 6 sobre as patas dianteiras, sentindo o cheiro que se espalhava como promessa. Ao longe, as casas do vale pareciam desenhos sobre papel pálido. O rio já começava a pratear o frio na margem. Havia naquele gesto simples de salgar toda a razão de Clara. Cada ano, quando a geada vinha cedo demais, e a fome apertava a família, depois do inverno, parte da carne é podrecha. Não por falta de cuidado, mas por não haver um lugar certo para conservar os alimentos, por não haver sombra de fumaça controlada, que dessasse e protegesse os cortes. O celeiro abrigava feno e ferramentas, mas não era eficiente contra vermes, ou a umidade que entrava pelos frestas nos dias de chuva. As perdas chegavam com a primavera, e vinham acompanhadas de um silêncio pesado à volta das mesas vazias. Ela lembrava, com uma nitidez que doía, do smokehouse do avô, uma construção humilde de pedra, de onde pendiam presuntos e linguiças como feridas curadas com fumaça. Não era um monumento. Era, para ele e para quem o conhecera, um lugar de cuidado, fogo pequeno, madeira escolhida, tempo e paciência. Clara não via isso como invenção, via como memória prática, um saber passado pelas mãos. A lembrança cresceu dentro dela como um plano. Se conseguisse erguer algo semelhante no quintal, talvez aquele ano não terminasse com tanto desperdício. "Els vou her", disse Samuel, olhando pela janela, enquanto a esposa puxava outro pano da mesa. O calor do fogão parecia incapaz de aquecer a apreensão no olhar dele. "Podem rir", respondeu Clara, sem tirar os olhos do sal. "Menos mais eu não quero mais perder o que suamos para trazer." As vozes da vizinhança chegavam como fumaça de outro fogo. Havia sempre gente que achava que tudo novo era motivo para sorriso. Thor do Carnês. Já haviam apelidado, meio em provocações, Maio M. Afato. Alguns brincavam chamando o projeto de a Torre de Bacon da Whitmore, e a risada corria de porta em porta como água sobre pedra. Clara, no entanto, enxergava além da gozação. Enxergava um lugar seguro para a carne da família. Um feito possível, com aquelas mãos demarcadas pelo trabalho do campo. Se essa história está te prendendo, fica até o final para ver como uma torre de pedras virou solução e tomou o sabor do vale. Naquela semana, a decisão de Clara transformou o quintal num campo de prova. Ela começou pelo desenho no chão. O smokehouse deveria ficar perto do celeiro, mas afastado o suficiente para que o cheiro da fumaça não entrasse nas camas de feno. Escolheu uma pequena elevação onde a água escorria naturalmente, onde era fácil controlar a ventilação. Samuel trouxe um pedaço de corda e 2 estacas. As crianças curiosas quiseram participar. James e Mary desenharam a circunferência com gravetos. William e Sarah carregaram pequenos seixos, como soldados em treinamento. A coleta de pedras virou um acontecimento. Clara percorreu o mato em volta, examinando as rochas como quem busca peças de um quebra-cabeça, algumas largas e planas, outras arredondadas, cada uma com uma história de chuva e sol. Escolher pedra por pedra exigia olhar, textura, densidade. Como encaixariam sem quebrar sob o peso? Samuel carregava as maiores com o cavalo. Clara preferia as que tinham faces relativamente lisas, porque queria que os cursos assentassem firmes. Copper corria entre as pernas, pegava um graveto aqui e ali, e o largava como se inspecionasse o trabalho. A fundação foi simples, mas feita com cuidado. Cavaram um anel raso. Encheram com pedras miúdas e enchimento de terra compactada, para dar estabilidade. Clara lembrou de como o avô colocava as pedras. Primeira camada larga, depois ir subindo com cursos que se inclinavam pouco a pouco para dentro. Era o princípio do corbelamento, uma técnica inteligente e antiga, em que cada pedra sobe levemente sobre a anterior, até que as paredes se aproximem o suficiente para serem fechadas com uma laje
ou capstone. Clara explicava aos filhos, sem palavras complicadas. É como escadinha, cada pedra um pouquinho para dentro, e no fim elas se abraçam. Eles escutavam, olhos brilhantes, mãos sujas de terra. Experimentaram misturas de argamassa em pequenos montes, na soleira do celeiro. Houve noites de tentativa e erro. Algumas misturas rachavam ao secar, outras deslizavam sob peso. Depois de muitos testes, ela anotou uma fórmula simples e prática. Não por orgulho de precisão, mas por necessidade de repetir a boa mistura. 3 partes de argila, 2 de areia, 1 de cal, trabalhadas em água, até ficar uma pasta pegajosa. Essa mescla agarrou as pedras de forma que não rachou com o frio inicial. Samuel, com o ceticismo transformado em curiosidade, passou horas batendo a mistura e dizendo que a mão de Clara tinha memória antiga. O processo de levantar a parede foi uma coreografia que combinou força e paciência. Cada curso subia alguns centímetros. As pedras eram colocadas, niveladas, batidas com um macete de madeira. Boa parte do trabalho exigia que 2 pessoas segurassem pedras maiores, enquanto uma terceira ajeitava a argamassa. Em uma tarde de vento que vinha do norte, quando o frio trazia a promessa de neve, aconteceu a primeira falha que deu forma à determinação de Clara, o 5º curso. Mal assentado por causa de uma pedra de formato traiçoeiro, cedeu. Um som seco de pedras abrindo-se foi seguido de um silêncio tenso. A porção Requiem, erguida, desabou numa nuvem de pó e terra. Isso não é motivo para desistir, disse Clara, limpando o rosto e as mãos, enquanto Samuel a observava, os músculos rígidos por horas de esforço. Não havia exaltação em sua voz. Havia Falcão. O fracasso foi analisado. Pedra mal escolhida. Argamassa um pouco mais solta naquele ponto. Refizeram o trecho, desta vez reforçando a base com pedras de fundo maiores, e um pouco mais de cal, na mistura. A queda serviu de lição. A técnica do concerto, a maneira como redistribuíram a carga, foi tão importante quanto a primeira edificação. Os detalhes práticos eram tantos quanto as mãos. Erros nos ângulos, ajustes no corbelamento, a necessidade de deixar passagens de ar. Clara sabia que o smokehouse deveria ter uma chaminé, que conduzisse o fumo sem criar labaredas. Ela planejou uma abertura superior, um tubo de pedra com ajustes de tamanho, para controlar o trânsito de fumaça. Não um grande ponto que queimasse a carne, nem tão pequeno, a ponto de sufocá-la. A porta, feita de uma só tábua de carvalho, ganhou ferragens simples, ganchos dentro para pendurar os cortes, e um limiar reforçado, para não deixar ventos úmidos entrarem. Quando chegou o momento de instalar os ganchos, houve cuidado com a distância entre eles. Os presuntos não podiam colidir, nem encostar na parede. Os ganchos foram feitos de ferro dobrado por um ferreiro amigo, cada um testado com peso, antes de receber a primeira peça. Clara fazia marcações, mostrando aos filhos como medir para que o ar circulasse ao redor de cada corte. Não era só técnica, era No quintal, Samuel cortou e virou pedaços de carvalho até tirar a Doris Lab no formato que Clara desejava. Ela perfumou as tábuas com raspas de madeira, rindo quando William tentou provar a lasca. A família fazia piadas, mas havia seriedade no cuidado. Não se tratava de ostentar, tratava-se de preservar aquilo que permitia atravessar os meses ásperos. A preparação da carne também foi rito. Clara usou sal com cuidado, açúcar em pequena quantidade e pimenta moída, na hora menos temperos simples, que ajudavam a curar, sem mascarar, o gosto natural. Explicava às crianças que o sal puxa a umidade, e que a fumaça acrescenta um selo a esse processo, sem precisar dizer bactérias em termos científicos. Era saber do campo, de cheiros e de tempo. Os cortes foram dispostos em tábuas, esfregados com a mistura, e então, enrolados em panos para descansar. No centro da casa, por algumas noites, a família conversou pouco, mediu expectativas e aprendeu a esperar. A escolha da madeira para fumaça veio de lembranças e de experimentos. Apple e hickory eram as preferidas pelo avô. A maçã dava um fumo adocicado, redondo, que vestia a carne sem dominá-la. O hickory oferecia força
aquela nota firme, que lembra sol e terra. Clara fazia pilhas separadas, misturando lascas de maçã com pedaços mais densos de hickory, para criar um leito de brasas, que durasse sem grandes labaredas. Evitava pinho e outras resinas, porque elas podiam deixar gostos ácidos. O conhecimento não era dogma, era um conjunto de escolhas que se fazia no diário do fogo. Na primeira noite, a família acendeu um fogo pequeno, controlado, e deixou que se formasse a madeira em brasas. O smokehouse foi selado o mínimo necessário, a chaminé ajustada para que a fumaça fosse lenta, azulada e constante. Os dias seguintes foram vigília. Clara passou 4 dias indo e voltando entre a casa e a torre de pedra, como quem acompanha uma criancinha febril, conferindo a temperatura das paredes, acrescentando lascas de madeira, no momento certo, abrindo a porta o bastante para renovar o ar, sem deixar o fogo aumentar demais. Samuel começou a perder o olhar cético e a ganhar respeito pela ciência prática do controle do fumo. Os momentos de prova foram cenas pequenas e essenciais. A primeira fatia retirada tinha a gordura âmbar que cintilava à luz da cozinha. O cheiro era doce e profundo, uma promessa de calor. Maria, a filha mais velha daquela família, segurou a lâmina e ofereceu um pedaço ao pai. O silêncio que se formou quando a fatia tocou a língua foi uma espécie de juramento. Sabiam, todos ali, que algo funcionara. O gosto não era apenas sabor, era segurança. Era alimento que poderia atravessar meses sem murchar. As crianças aplaudiram como se tivessem visto um truque de mágica. E Copper, fiel ao seu papel, ganhou um pedaço que mastigou atento. A notícia do que acontecera começou como suspiros entre quintais. Pessoas que se viam na rua passaram a comentar com a naturalidade das pequenas aldeias. A Whitmore teve sorte com a nova torre de pedras. A ironia inicial dos que zombavam suavizou-se. Ainda havia risos. O apelido Torre de Bacon apareceu nas conversas, como uma espécie de carinho irônico. Ruth Ann Boggs foi a primeira a rir alto, mas com os olhos curiosos. Thomas Brannan aproximou-se para olhar as juntas das pedras, enquanto fingia desinteresse. A vizinhança, que antes comentara com desprezo, viu agora uma possibilidade concreta. A silhueta da pedra contra o céu, as fatias penduradas dentro, a fumaça que saía em fios regulares. Havia algo de irresistível na evidência, mas as reações variavam. Alguns chamavam aquilo de artifício desnecessário. Outros viam apenas mais trabalho. A humanidade do trote permaneceu. Ninguém queria admitir que, diante da mesa abastecida, o riso pudesse voltar-se em reconhecimento. Ruth Ann, que era de boca aberta e coração veloz, não se conteve. Chegou segurando um avental, fingiu que buscava apenas um copo de açúcar, mas terminou com uma fatia entre os dedos e o rosto surpreso. Não é só gosto menos, murmurou, ainda com os olhos fechados. É substância. As pequenas vitórias estão sempre ligadas a detalhes. As primeiras fatias enviadas à família Henderson. A curiosidade de Miller que pedia para ver por dentro. A visita de Patterson para verificar a porta de carvalho. Clara, sempre prática, começou a fazer anotações em um caderno preferido. Registrava a mistura que funcionara melhor. A distância entre ganchos. O número de lascas de hickory por fatia de maçã. Não com o fervor de um cientista que busca patente, mas com a disciplina de quem precisa repetir o sucesso. Sabia que o segredo estava em ensinar, não em guardar. A construção havia mudado o ritmo da casa. As manhãs de Clara passaram a ter um novo compasso, um olhar para a chaminé, uma checada nas manchas das pedras, ajustes nos ganchos. Samuel passou a fazer parte da rotina, sem que ninguém pedisse. Havia entre os dois uma nova cumplicidade nas tarefas que antes eram só dela. As crianças aprenderam formas de trabalho que eram, ao mesmo tempo, brincadeira e lição. Como amassar a argamassa, que pedaços de madeira favoreciam o fumo, como pendurar corretamente um presunto. Ao mesmo tempo, o riso da vizinhança continuava a circular nos caminhos, agora misturado a perguntas. Como você fez isso? Foi a pergunta que atravessou o vale naquela escola de portas abertas, que é a comunidade rural. Clara, que não buscava glória, respondeu com gestos e demonstrações. Um dia mostrou como escolher pedra,
Em outro, ensinou a mistura certa. Apertos de mão trocaram-se por bandejas de carne que saíam da torre. Não como ostentação, mas como prova. A carne era argumento irrefutável. Os dias de trabalho foram se encadeando com a lentidão de quem constrói algo que será útil por anos. Havia também momentos de leve humor que aqueciam a seriedade do projeto. Thomas Brainerd apareceu certa vez com um chapéu que dizia: "Não acredito em torres", e saiu com o chapéu trocado. Quando, distraído, pediu para carregar um balde apenas para sentir o peso da responsabilidade. Hu Tian, que antes zombara alto, trouxe para Clara um pedaço de tecido bonito, para pendurar na porta. Mulher, para lembrar que depois do riso, há sempre quem precise de pão quente e carne. Clara aceitou com um sorriso calmo. No entanto, nem tudo foi tranquilidade. Havia dúvidas mais profundas. E se a fumaça não conservar como planejado? E se as doenças que surgem nas carnes fossem mais resistentes? Clara manteve a modéstia. Explicava o que sabia menos sal, ajuda a extrair umidade. Fumaça tem compostos que retardam a deterioração. E evitava promessas que não podia cumprir. O objetivo era reduzir as perdas, não prometer milagres. Essa honestidade aumentava a confiança. As pessoas vinham assistir e faziam perguntas diretas. Algumas práticas demais para gentileza. Testavam o método com pequenas modificações. E Clara respondia com paciência. Uma tarde, quando o sol cortava o horizonte com um tom de cobre, Samuel e Clara fecharam a torre com uma camada final de pedras, assentando o capstone que fez as crianças pularem de alegria, menos como se aquele ato último certificasse a travessia. O capstone encaixei, com um som grave e definitivo. O domo parecia respirar. A casa inteira celebrou em silêncio, como se reconhecessem o trabalho do dia. No dia em que foram provar a carne que passou pelas primeiras semanas de fumaça estrita, o vale pareceu prender a respiração. A família reuniu-se em torno da mesa, com a quantidade de expectativa que se dá a uma festa pequena. As fatias brilhavam. O primeiro corte foi dividido entre Samuel e Clara. Ele fechou os olhos, riu baixinho e disse: "Simples. Está certo." Naquele instante, o riso que antes jazia como truque transformou-se em algo mais velho. Quase reverência. O sabor do bacon, das salsichas dos presuntos, era mais do que comer. Era um sinal de que a casa daquela família poderia atravessar o frio. Ainda havia, fora do quintal, aqueles que continuavam a achar a torre uma extravagância. Hensley, homem de coração duro, continuava a chomela de experiência, com um sorriso torto, mas havia também uma mudança sutil e implacável. A curiosidade tornava-se ação. Pessoas que olhavam pelo portão começaram a procurar argumentos, medir com o olhar, perguntar datas e medidas. Uma noite, quando a lua cheia prateou as lajes, houve uma visita que marcou o bloco entre o riso e a aceitação. Um carro puxado por um cavalo suave parou na frente da casa dos Whitmore. A figura que desceu ficou por um momento em pé, olhando a silhueta da torre contra a luz. Não era caso de celebração, nem de troça. Era de necessidade. E a necessidade tem mãos rápidas. A figura aproximou-se com passos que não carregavam preâmbulo, e bateu na porta como quem pede abrigo para questão urgente. A família se moveu com o mesmo ritmo de que sempre falava Clara quando pensava em comunidade. Se fizemos para nós, podemos estender mais. O que se seguiu, naquela noite, foi confidência e tensão. E um pedido que parecia simples e enorme ao mesmo tempo: saber se aquilo que conservava a carne poderia também, de algum modo, ajudar outros. O som da porta se fechar deu ao quintal uma qualidade diferente. Havia agora a compreensão de que o trabalho de uma família podia tocar os vizinhos. A pergunta que atravessou a respiração da casa foi silenciosa e direta. Seria possível ensinar? Seria possível transformar um truque doméstico em recurso do vale? Clara olhou para a janela onde Copper aguardava sentado, como se entendesse que a vida mudara de direção. Ela sabia que ensinar implicaria paciência, deslocamentos, talvez explicações repetidas, e até improvisos quando materiais faltassem. Sabia também que as paredes de pedra não eram apenas para proteger carne, eram um sinal de que um jeito de viver poderia ser transmitido.
Não por glória, nem por fama, mas por uma razão fundamentada, em certeza prática. Quem tivesse como cuidado o alimento naquela estação, teria menos fome quando o frio apertasse. E foi assim, entre o brilho do bacon, recém-cortado, e o bater firme da visita na porta, que o quintal dos Whitmore mudou de mapa pessoal para ponto de encontro. As risadas iniciais antes despreocupadas começaram a perder volume, diante do cheiro que vinha da torre, e do apetite dos que vinham ao portão. Alguns riam ainda, não por crueldade, mas porque a vida da comunidade sempre se fez de provocações e de aprendizado. Outros, mais silenciosos, encaravam a torre como se vissem chegar uma folha de solução. A cena que ficou naquela noite não foi apenas gastronômica, foi simbólica. Uma família que aprendeu com o passado, construiu com as mãos, e agora considerava dividir o saber. Clara colocou o caderno sobre a mesa, aberto em anotações minuciosas. As palavras eram simples, quase rudes, de tanta objetividade. Havia medidas, passos, conselhos sobre onde não cortar custos, e quando evitar, lenha resinosas. Era um registro de experiência, não de patente. Samuel, ao lado, dobrou a cabeça num gesto quieto, de quem entende que o trabalho feito para a mesa familiar pode servir a muitos. Quando a lua caiu, e a visita se foi, restou a casa com um novo ruído. Aquele que vem depois de decisões tomadas. O som do fogo baixando. O ranger dos filhos que encontravam sono. O respirar profundo de uma mulher que havia atravessado o dia e feito o que achou certo. Clara ficou por um tempo olhando a torre pela janela, vendo um filete de fumaça subir e se desfazer nas estrelas. O riso no vale começava a tomar outro tom. Ainda havia troça aqui e ali, mas havia também a consciência de um recurso prático, cujas consequências ninguém, ainda, sabia medir totalmente. A madrugada acalmou e trouxe, com as primeiras luzes, negligências e certezas. No quintal, as crianças, já sonolentas, pediram o último pedaço de sabor antes de começar o dia. Samuel estendeu a mão e partiu uma fatia. Havia uma satisfação simples, uma união que não se explicava em palavras difíceis. Copper rosnou, de leve, quando alguém deixou um pedaço cair. O preço de quem guarda segredos tão saborosos. E naquele ponto, com a torre de pedras assomando contra o horizonte do vale, com a curiosidade alheia aumentando, e o riso alterando-se de tom, uma nova etapa se abria. Havia ainda trabalho por fazer. Ensinar, ajustar, responder às necessidades dos vizinhos, que vinham pedir instruções improvisadas, menos alguns com barris e tábuas, sem pedra, suficiente, para uma torre verdadeira. Outros, com vontade, mas sem saber por onde começar. Clara, com o caderno fechado sobre o joelho, sentiu o peso doce da responsabilidade. O bacon havia provado algo maior que sabor. Havia provado que um cuidado bem feito atravessa o tempo e a vergonha, e que quando compartilhado, pode virar recurso para quem precisa. Se essa história abriu seu apetite por mais tradições que mudaram vidas, compartilhe com alguém que valorize saberes práticos. Há no mundo mais histórias como esta, e cada uma merece ser passada adiante. Nos dias que se seguiram, o quintal dos Whitmore transformou-se num ponto de encontro onde se trocavam pedras, conselhos e, sobretudo, fatias. Quem vinha à porta saía com um caderno de Clara encostado ao peito, ou com um pedaço de presunto enrolado em papel, e voltava para casa carregando mais do que alimento. Trazia uma ideia que podia ser transformada em segurança. Clara não era vaidosa. Dava as instruções com a mesma rotina com que afagava a mistura da argamassa. Ainda assim, algo de notório acontecia quando alguém, ao provar, repetia a mesma expressão de surpresa, a boca com rixa. O corpo respondia. E a pergunta seguinte vinha como obrigação, de quem queria saber como aquilo fora obtido. A primeira forma de ensinar foi direta e doméstica. Ela abria a porta, mostrava os ganchos, apontava a espessura das fatias e explicava a relação entre sal e tempo. Em voz baixa, para não ferir o orgulho de quem ouvir as troças, falava sobre a necessidade de cuidado. Não é só empilhar,
e esperar. É olhar o que se faz, ajustar o fumo, proteger da chuva, em demonstrações. Nas manhãs, vizinhos trouxeram recipientes improvisados. Um barril partido ao meio, uma caixa grande com pregos, um barril com tampa adaptada. Clara olhava, dava conselhos. Se a gente não tem pedra, faça um domo de madeira bem fechado. Forre com telhas, se for possível. O importante é um fumo constante e lugar seco para pendurar. Esses remendos eram soluções de emergência, menos duráveis, certamente menos, mais prudentes, diante da necessidade. As primeiras cópias do caderno surgiram de tinta e boa vontade. Clara, com a caligrafia firme das notas que fazera para si, escreveu um panfleto simples. Uma folha com instruções que cabia no bolso. Ali havia traços desenhados para ilustrar o corbelamento, quantidades relativas de argila, areia e cal, notas sobre as distâncias entre ganchos e conselhos sobre lascas de madeira, menos maçã para a doçura hickory, para corpo. Era um material prático, não erudito, sem jargões, pensado para mãos que tinham fome e pouco tempo para a teoria. A distribuição aconteceu de forma orgânica. Ruth Ann foi uma das primeiras a levar uma cópia ao mercado. Miller deixou páginas em seu armazém. Patterson anotou algumas linhas e as leu em voz alta para quem entrava. A notícia ganhou velocidade. Uma senhora atravessava o vale, levando não só uma receita, mas um método que prometia diminuir perdas. Aos poucos, membros de outras colinas apareciam, curiosos o suficiente para ver, modestos o bastante para aceitar ajuda. Houve resistência natural. Alguns se mantinham na zombaria como escudo. Rir era modo de não admitir que se precisava de algo novo. Hensley continuou a fazer comentários sarcásticos quando passava, mas observava os cortes pendurados, e às vezes, deixava escapar um elogio curto, quando recebia uma fatia. Já Thomas Brennan, que ostentara o chapéu não acredito em torres, tornou-se um ajudante pragmático, menos carregava pedras, afiava ganchos no ferreiro, e pouco a pouco, venceu a própria dúvida. A transformação desses céticos foi lenta e humana. Primeiro uma fatia furtiva, depois uma pergunta sobre argamassa. Por fim, mãos na massa. A difusão tomou formas variadas. Em alguns quintais, as famílias copiaram a torre em pequena escala, usando pedras soltas e barro compactado. Em outros, a solução foi improvisada com tambores cortados e tábuas, uma câmara de fumo rápida, selada com lonas e tábuas, que servia para a carne de emergência. A diferença entre a torre de pedra de Clara e esses remendos improvisados era visível. A pedra oferecia estabilidade e isolamento natural. Os barris eram temporários e exigiam vigilância mais constante. Ainda assim, quando o inverno apertou e as necessidades aumentaram, qualquer solução que oferecesse carne conservada valia ouro. O inverno de 1891 chegou com uma ferocidade que poucos esperavam. Nevascas longas, noites que pareciam não ter fim, e a carência de alimento transformaram a região. A fala nas portas mudou de tom. O riso, que antes dominava as conversas, cedeu lugar a perguntas mais diretas. Como você consegue? Tem lugar para uma peça sozinha? Pode me ensinar? As filas diante do quintal dos Whitmore passaram a ser mais frequentes e mais longas. Pessoas que antes zombavam do projeto vieram pedir orientação, como quem pede socorro. Clara viu ali algo que já se esboçara em sua intenção. O trabalho doméstico podia ser resposta coletiva. Ela organizou um plano prático. Reuniu alguns vizinhos mais confiáveis, Thomas, Ruth Ann, Miller, e traçou um esquema de ajuda que não ferisse o orgulho, nem transformasse o sustento em caridade vazia. Samuel providenciou uma carreta, e M. do Sul, Clara, partiu na estrada com o cavalo e a carroça, levando ferramentas, alguns ganchos extras e panfletos. Em povoados menores, onde pedra faltava, ensinou como adaptar barris, como forrar caixas com folhas e telhas, como pendurar as carnes de modo que a fumaça circulasse e não formasse condensação. Muitas dessas soluções não eram tão duráveis quanto o domo do quintal, mas davam às famílias tempo para atravessar as semanas mais duras. As viagens eram cansativas. A Nivifândia
Sei as estradas irregulares. Os pés dos cavalos se tornavam lama e gelo, e as noites traziam ventos cortantes. Ainda assim, Clara reduzia cada parada a ações concretas. Escolher um local seco e elevado. Improvisar uma chaminé para que a fumaça saísse, sem encharcar a carne. Instruir sobre a quantidade de sal e o tempo mínimo de cura. Demonstrar como controlar o fogo para que se formasse brasas e não chamas altas. Muitas vezes terminava à luz de um lampião, com as mãos enregeladas e o rosto marcado pela fuligem, mas com a certeza de que a explicação prática poderia minimizar a fome. Houve momentos em que a ajuda pareceu fazer a diferença de forma palpável. Em um casebre nos limites do vale, uma família com 2 filhos pequenos recebeu instruções, e dias depois, trouxe um pedaço de bacon para agradecer. A mãe, com voz embargada, disse que a carne havia mudado o humor dos dias. Com uma fatia no pão, as crianças comem mais, e a gente dorme menos preocupada. Não era exagero emotivo, era o reconhecimento de que a comida tinha peso direto sobre a calma das famílias. Ruth Hannah, assistindo às filas e às mãos que recebiam o panfleto, chorou numa manhã fria, e abraçou Clara com gratidão, que soava como promessa. Você não foi só prática, você foi abrigo. Entre as lições mais valiosas que Clara transmitiu, estava a humildade de adaptar-se. Num sítio onde não havia nem barril nem pedras, ensinaram a construir pequenas cabines de tábuas, revestidas de barro e isoladas com palha, com uma chaminé improvisada de lata. Não era bonito, nem ideal, mas cumpria a função. Preservava cortes com sal e fumaça. Clara sabia distinguir entre o perfeito e o necessário. Preferia que a comunidade tivesse soluções práticas e possíveis, do que sonhasse com modelos que muitos não podiam replicar. A notícia do método atravessou o vale adiante. Pessoas de colinas vizinhas começaram a aparecer com perguntas específicas, algumas curiosas, outras urgentes. Em povoados onde um açougueiro guardava quantidades, as rotinas mudaram. As carnes passaram a ser curadas, penduradas em cabines menores, vendidas com aviso de que aquilo havia providenciado segurança para famílias inteiras. O panfleto de Clara circulava dobrado no bolso dos homens que iam ao mercado. Em templos e reuniões, o assunto vinha quase como um conselho prático, não moralizante, apenas concreto. Com o passar dos anos, o método ganhou outra via de disseminação. Pessoas que aprenderam nos quintais tornaram-se professores informais. Thomas Brannon, que começara com sarcasmo, fez a prática uma tarefa de comunidade. Organizava mutirões para erguer pequenas estruturas, ajudava a transportar pedras e ensinava os mais jovens a medir pontos de ventilação. Quando a terra permitia, a técnica foi aprimorada. Alguns foram além das instruções básicas, testando outras proporções na argamassa, ou lidando com formatos de pedra diferentes. Outros preferiram manter a simplicidade original, por ser mais replicável. Mas adiante, em anos menos imediatos as primeiras experiências, fruto do reconhecimento que uma técnica prática conquistara menos representantes de serviços agrícolas, vieram até o vale. Não era de imediato uma instituição distante, eram homens e mulheres que circulavam entre condados, interessados em soluções que pudessem reduzir perdas e melhorar a subsistência. Vieram ver a Torre de Clara, examinar as juntas, folhear o caderno e conversar sobre números simples. Quanto sal por quilo de carne? Quantos dias de cura seriam recomendáveis? Quais madeiras ofereciam sabores adequados? Para Clara, essa era uma etapa de humildade e de ciência de bancada adaptada ao campo. Ensinou do seu jeito, recebeu perguntas e, entre uma explicação e outra, aprendeu a traduzir seu saber para públicos maiores. As visitas de agentes trouxeram algo além de prestígio. Permitiram que o método chegasse a feriados e feiras, fossem explicados em encontros maiores, e que o panfleto, com pequenas revisões, fosse impresso em mais cópias. Ainda assim, Clara não buscou figurar entre agentes de fama. Preferiu que as cópias levassem instruções, sem reclamar direitos. Em feiras regionais, ela demonstrou com a mesma mão firme e prática, e muitos a reconheceram não por brilho, mas por utilidade. Era a voz de uma pessoa que havia gasto suor para provar algo,
e não de um pregador de promessas fáceis. O Smokehouse tornou-se, com o tempo, ícone de um modo de viver que valorizava trabalho e solidariedade. Ao redor, as crianças crescidas assim aprenderam a ver a pedra como parte do cotidiano de preservação. James, Mary, William e Sarah tornaram-se guardiões práticos do ofício. Com o passar de anos, ensinaram às próprias famílias como misturar argamassa e como acertar o tempo da fumaça. O caderno de Clara virou referência no balcão de sua cozinha, com páginas amareladas e manchas de gordura que contavam histórias. A cada inverno, a casa recebia visitas, e o aroma que saía pela porta era aviso de segurança. Nem tudo, porém, foi fácil ou linear. Houve adaptações que falharam, experiências que terminaram em perda por falta de material adequado, e em algumas décadas, novos desafios surgiram. A comunidade conheceu mudanças econômicas, jovens migraram para as cidades, e nem todos os smokehouses sobreviveram sem cuidado. Ainda assim, sempre houve quem aprendesse, quem mantivesse viva a técnica e quem a adaptasse. Aquelas pedras, assentadas com sal e argamassa, guardavam mais que carnes, guardavam memórias de noites longas, de mãos que se cortaram, de vozes que ensinaram. O papel de Clara como mentora se consolidou de modo simples e discreto. Ela não procurou reconhecimento público. Entretanto, nas décadas seguintes, ocasionalmente recebeu convites para falar em encontros de agricultores e grupos comunitários. Nessas ocasiões, contava histórias sem exaltação, mencionava o avô, os erros na argamassa, o colapso do quinto curso e as lições de como consertar. As pessoas sorriam, com as passagens de humor, menos a piada do chapéu de Thomas. A primeira fatia furtiva de Ruth Ann, e ouviam atentamente, quando ela falava do princípio essencial: compartilhar conhecimento fortalece quem o dá e quem o recebe. Quando, em 1932, Clara faleceu, a comunidade parou para lembrar. Não foi uma despedida ruidosa, foi uma série de gestos contidos. Pessoas trouxeram lembranças, alguns folhearam o caderno agora guardado em um armário. Famílias contaram como uma fatia de bacon salvaram um dia de medo. O smokehouse permaneceu intacto menos as pedras, a chaminé, a porta de carvalho, ainda alinhada menos, como testemunha de uma maneira de resolver problemas com mãos e parcas ferramentas. Os filhos, agora adultos, protegeram o lugar, como se fosse um relicário de cuidado. A tradição, que começara por necessidade, foi convertida em narrativa familiar e depois em traço cultural do vale. O legado foi simples e profundo. Não era fama, nem riqueza. Era um método que reduzia perdas e estendia a tranquilidade no inverno. O bacon, as salsichas e os presuntos pendurados naquele domo de pedra tornaram-se sinais de que a casa podia atravessar o frio. A comunidade, que rira no começo menos chamando de Thor do Bacon, como se fosse piada menos, reconheceu com o tempo que o riso era apenas o primeiro gesto de quem ainda não conhecia um remédio prático. No final, o próprio riso passou a ser parte da memória afetiva, motivo de histórias contadas na mesa, abreviatura de como se aprende a valorizar o que funciona. Muitos anos mais tarde, o smokehouse serviu não apenas como máquina de preservação, mas como caminho para contar uma história. Crianças levavam os netos para ver onde penduravam os presuntos, mostravam o caderno com caligrafia de Clara e explicavam com orgulho as fórmulas simples que ainda funcionavam. Em encontros de família, serviam fatias finas de bacon e contavam como a torre que outrora provocara risos ajudara a sustentar o vale quando a neve vinha demais. Assim, o produto, gordura âmbar, carne curada menos era, ao mesmo tempo, lembrança e prova. Há uma imagem que costuma voltar nas lembranças de quem ouviu falar de Clara. Vizinhos que, no início, riam com meio sorriso, depois batiam à porta pedindo ajuda, e por fim, sentavam-se à mesa com a família Whitmore, dividindo o que havia sido salvo do inverno. Era a transformação que o título promete, a torre de carnes que fez o vale rir, e que, no entanto, teve seu papel reescrito pelo bacon que ela produzia, não apenas como sabor, mas como ato concreto de mudança.
Hoje, se alguém passa pelo vale e vê a silhueta do domo entre árvores mais altas, talvez não reconheça a primeira vez em que o riso soou como provocação. O smokehouse permanece. Algumas pedras remendadas, a porta de carvalho trocada uma vez ou outra. Mas a memória do que ali foi construído continua viva. Não como lenda inatingível, mas como manual de coisas que se fazem com as próprias mãos e que se repassam de pessoa a pessoa. É uma marca de que a inovação popular existe e que ela tem a força da repetição cuidadosa. E no fundo dessa história, há uma lição simples. O que começou como uma resposta a perdas domésticas convertiu-se em laço social. O bacon, a salsicha, o presunto, produtos concretos e saborosos, foram a prova mais direta de que a técnica funcionava. Serviram de argumento prático e de catalisador para a solidariedade. As risadas de outrora tornaram-se, com o tempo, risos de cumplicidade, lembranças contadas ao redor de fogões antigos, metáforas de como a comunidade aprendeu a transformar necessidade em recurso. Se você sentiu a história de Clara tocar algo em você, compartilhe com alguém que valorize saberes práticos e memórias que alimentam. Há um PDF com instruções adaptadas menos medidas simplificadas e dicas para improvisos em tempos de necessidade, disponível na descrição. Leve adiante o que ajudou um vale a atravessar seus invernos, não como receita sagrada, mas como possibilidade de cuidar do próximo, com as mãos que se tem. E quando, na próxima neve, você ouvir alguém rir, diante de uma ideia nova, lembre-se de que às vezes é o bacon que transforma o riso em história.